Quantas vezes você já se sentiu limitada, presa a crenças que impedem você de alcançar os seus sonhos e se sentiu mal nesse lugar? Olha, dentro de você existe um potencial infinito esperando para ser liberado. E nesse vídeo eu quero ajudar você a identificar e superar as crenças limitantes que estão te impedindo de viver uma vida extraordinária que Deus já planejou para você. Bom, eu sou a doutora Anne Almeida, sou psicóloga, especialista em cura e restauração de vidas e trabalho com desenvolvimento pessoal e espiritual para mulheres cristãs. Eu acredito profundamente que Deus nos criou com um potencial ilimitado, mas muitas vezes as crenças limitantes, a visão distorcida, as falsas realidades que criamos ao nosso respeito nos impedem de viver essa verdade. E nesse vídeo nós vamos falar exatamente das origens, da onde vêm essas crenças, e você vai poder identificar como elas se manifestam na nossa vida. E o mais importante, aprender sobre estratégias poderosas para superá-las com base na palavra de Deus e descobrindo que tem ferramentas eficazes de desenvolvimento pessoal para te ajudar nesse processo. Mas antes, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. As crenças limitantes são como correntes invisíveis que nos prendem a padrões de pensamentos e de comportamentos negativos. Eles vão impedindo com que a gente de fato consiga alcançar o potencial máximo que nós temos dentro de nós. Porque Deus não errou quando fez eu e você, e Ele nos fez com a capacidade de fazer coisas extraordinárias, porque afinal de contas nós viemos dele, nós temos o DNA do céu, nós somos parecidos com o nosso Deus, que é poderoso, que é infinito em tantas coisas. O problema é que o pecado entrou no mundo, distorceu nossa identidade, corrompeu de fato a nossa verdadeira essência, e a humanidade vive aí perdida, sem conseguir entender de fato quem ela é, por que ela está aqui, não consegue entender de onde ela veio, que ela veio do coração de Deus, desse lugar onde Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Então, hoje, a gente tem que tentar encontrar um lugar para trabalhar as nossas potencialidades, a gente tem que correr atrás do prejuízo, podemos dizer assim, Quando a gente se converte, que a gente vem para Jesus e a gente inicia a nossa jornada de transformação, a gente tem que encontrar meios de não viver mais preso no pecado, mas também de conseguir resgatar a originalidade do que Deus tem para nós. E quando se fala de crenças limitantes, sobre narrativas distorcidas que fazemos a respeito de nós, é justamente a gente conseguir derrubar aquilo que a gente construiu de forma errada sobre nós, sobre os conceitos errados que construímos a respeito de nós e do mundo, a gente desfazer, desconstruir isso, para construir em nós a visão que conecta com a visão de Deus, que é aquilo que de fato Deus enxerga nas nossas vidas. Para isso, a gente passa por um processo de dia após dia a gente ir se transformando em Cristo Jesus. Mas o ponto de partida é conseguir entender aonde que houve as distorções da realidade de quem de fato nós somos. Essas crenças, elas se disfarçam de verdades absolutas. Lembra que eu disse? Narrativas construídas a respeito de quem nós somos. Mas na verdade, elas são apenas interpretações distorcidas da realidade que nós vivemos todos os dias, do lugar, do mundo onde nós estamos inseridos. E muitas vezes essas realidades, elas são originadas de experiências passadas, palavras negativas que nós ouvimos na infância ou ao longo da nossa vida, ou até mesmo de crenças culturais, que nós modelamos o comportamento das pessoas do grupo a qual fazemos parte. Então, se eu participo de uma comunidade religiosa que tem um conceito, um estilo de viver, uma maneira de se vestir, de se alimentar, eu tenho a tendência de seguir aquele grupo a qual eu estou fazendo parte. Então, a cultura, as crenças culturais do ambiente onde a gente vive, elas direcionam muito sobre a forma como a gente se vê, sobre a forma como a gente enxerga o mundo. Por isso que é fundamental nós identificarmos quais são essas crenças e vamos trazendo elas à luz da nossa consciência, então podermos questioná-las e ressignificá-las, ou seja, dar um novo significado para elas. Eu já tive situações em que ajudei mulheres que estavam presas num lugar de religiosidade,
sociedade onde elas tinham muito medo de viverem de forma livre, que na verdade Cristo nos fez livres, mas elas estavam presas num lugar sobre alimentação, sobre vestimenta, sobre comportamentos que não condiziam de fato com aquilo que ela achava que deveria ter. Então, por medo de não ser aceita naquele ambiente, ela foi modificando a forma dela ser. Ela foi construindo uma mentalidade errônea sobre Deus. Sobre um Deus que pune se você não veste determinada coisa, sobre um Deus que pune se você comer determinadas coisas, sobre um Deus que pune se você é de fato você da forma como você é. Eu estou dizendo sobre vivermos impulsionados pelos desejos da carne, não. Mas existem várias coisas que fazem com que a gente fique preso em determinados lugares. Aí eu falo que há o perigo da gente ficar presa nas crenças que nos paralisam em lugares que na verdade não é para estarmos. Eu gosto de uma frase de uma escritora, Judith Egger, que ela diz algo que eu acho que se aplica demais dentro dessa questão da forma distorcida como a gente constrói as realidades sobre nós e sobre o mundo. Ela diz assim: a sua mente cria seus cativeiros, mas a chave está no seu bolso. Ou seja, nós temos de forma acessível a chave para nos tirarmos do lugar aonde estamos presos. Porque na verdade tudo começa na nossa mente. Mas a gente tem à nossa disposição, ao nosso alcance, as ferramentas, a maneira certa de sairmos desse lugar de falsas crenças, de narrativas distorcidas sobre nós. Então é essencial com que você comece a descobrir quais elas são, para que você possa questioná-las e ver se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Em Salmos capítulo 19, versículo 12, a Bíblia nos diz: quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Olha, muitas vezes não conseguimos perceber coisas sobre nós mesmos, aonde estão os nossos erros, onde estão as nossas falhas, assim como as nossas qualidades e coisas boas que temos em nós. Nós não nos conhecemos de fato. Mas para que a gente consiga sair desse lugar de prisão e se conhecer, primeiro nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus através da entrega das nossas vidas, de todas as áreas da nossa vida ao Senhor Jesus. E depois estreitar nosso relacionamento com Ele a partir da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus estão contidos todos os segredos para uma vida plena e bem-sucedida. A palavra de Deus tem tudo que o homem precisa, fala sobre todos os assuntos. Então, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente vai entender quem Deus é e quem nós somos aos olhos de Deus. Quando nós mergulhamos e nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus, nós permitimos que ela revele como nós estamos. O Espírito Santo acaba nos mostrando o que precisa ser retirado ou não da nossa vida e também revela a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Somos amadas, perdoadas, escolhidas, capazes e cheias do poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia, coisa linda, né? E ao meditarmos nessas verdades, as nossas crenças e narrativas distorcidas sobre nós começam a perder a força, o seu poder, dando lugar à fé, à coragem e à certeza de que somos capazes de realizar tudo o que Deus colocou em nossos corações. Superar crenças limitantes e narrativas distorcidas sobre nós é um processo que vai exigir ação, persistência e fé. É uma jornada que a gente trilha, mas com as estratégias certas você pode se libertar dessas amarras e alcançar o seu potencial máximo colocado por Cristo Jesus dentro de você. Então, em primeiro lugar, identifique quais são os pensamentos negativos que têm limitado você. Em seguida, desafie eles com a verdade da palavra de Deus. Por exemplo, se você está com medo, ou se você se acha impotente, ou você acha que você não consegue dar conta de fazer alguma coisa, e você tem aquele pensamento, aquela voz, algoz que fica te dizendo assim, olha, você não pode, você não dá conta, você não faz nada direito, você vai achar um versículo como, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, lá de Filipenses, ou tantos outros, ou como não temas, porque eu estou contigo, como dizem Salmos, como dizem vários outros lugares da Bíblia. Aliás, gente, tem 365 versículos na Bíblia
Bíblia dizendo: não temas que eu estou contigo. Então, nos momentos de medo, nos momentos em que você acha que você não vai dar conta, por exemplo, por causa do medo, você pode pegar um versículo que declare e disse: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus disse para mim: não temas, eu estou contigo, Deus está comigo. Comece a pegar versículos que você se identifica e comece a declarar eles, confrontando as mentiras que estão dentro da sua mente. É só assim que você vai conseguir se libertar, sair desse cativeiro mental de falsas verdades que você construiu, de crenças que têm limitado você para ficar num lugar de prisão e paralisia. Outra coisa bem importante: estabeleça metas desafiadoras. Sim, você precisa sair do lugar onde você está. Você precisa também ser realista, não colocar uma coisa muito grande que você não vai poder alcançar, como por exemplo, tinha uma época que eu queria passar 2 horas fazendo devocional por dia. Eu tinha um bebê de 6 meses, não conseguia passar tanto tempo assim na presença de Deus, só eu e ele, e eu acabava me cobrando por isso, e no final das contas eu não passava nem 10 minutos. E aí Deus disse pra mim: você está se boicotando, porque você está estabelecendo para esse momento, realidade do momento que você está passando, você está estabelecendo uma meta muito alta. Quando você estabelece uma meta muito alta de algo que você não pode fazer agora, você se boicota e não faz nem o mínimo que você poderia fazer. Resultado: comecei estabelecendo uma meta de falar com Deus por 5 minutos. Gente, e isso foi aumentando, esse tempo foi aumentando. Eu aproveitava enquanto eu estava amamentando, eu começava a ler a Bíblia, eu aproveitava nos momentos que eu estava ninando para fazer minha filha dormir, eu falava com Deus e ali eu orava por 30, por 40 minutos. Me lembro de vezes que as lágrimas caíam enquanto eu ninava ela olhando pela janela, e eu fui começando a ter experiências com Deus e aumentando o meu tempo de comunhão e de relação com Deus. Entende o que eu estou dizendo agora sobre você estabelecer metas realísticas? Isso é para tudo. Eu dei o exemplo sobre a minha vida de oração naquele momento, mas isso é para tudo. A gente precisa estabelecer metas as quais a gente vai conseguir alcançar e aprender a celebrar cada passo que a gente dá em direção à conquista desse lugar. E também uma outra coisa que eu quero deixar aqui para você pensar sobre é visualizar o sucesso que você quer ter. E quando eu falo sucesso, gente, é realização nas áreas as quais você se propôs a viver. É sobre visualizar o lugar onde você quer chegar, a conquista que você quer ter, a maneira como você quer viver. Não estou falando sobre visualizar sucesso dentro da distorção que nós temos na sociedade sobre lugar de sucesso. Não. Sucesso é você conseguir chegar no lugar aonde você determinou. Eu, por exemplo, acho que eu sou uma mulher de sucesso. Eu consegui fazer minha graduação, consegui fazer minha pós-graduação, consegui fazer mestrado, consegui estudar tanto, consegui ter experiência na área onde eu desejava ter. Estou aqui falando com vocês. Eu atingi o meu sucesso dentro daquilo que eu planejei para minha vida. Eu sou uma mulher de sucesso porque um dia eu chorei desejando ter uma família, pedindo para Deus eu ter uma família. Hoje eu tenho uma família. Assim como outras áreas na minha vida que eu me identifico como uma mulher de sucesso. Por quê? Porque eu consegui chegar no objetivo a qual eu tinha. Então, visualize o sucesso. Gente, não tem a ver com lei de atração, não. Tem a ver sobre aquele lugar onde você consegue se enxergar e você vai em Deus, você vai dando passos para chegar naquele lugar e sempre colocando tudo em oração, pedindo para que a vontade de Deus seja alinhada com a sua vontade, porque assim Deus vai te direcionando para o centro da vontade dele e com certeza você vai chegando no lugar que você deseja, porque o Deus vai alinhando os sonhos e os planos dele para a sua vida. Não tem erro. Então aprenda a chegar nesse lugar de você ativar a sua fé, visualizando as coisas que não existem como se elas já existissem. Gente, isso é fé. Outra coisa para fechar esse assunto que nós estamos falando aqui é você cultivar a gratidão e se cercar de pessoas que te inspiram a crescer. Se você andar com pessoas a qual te puxa para baixo, a qual te desanimam, que não te impulsionam para viver os seus sonhos, pessoas que só colocam defeito naquilo que você está fazendo, pessoas que não acreditam no seu potencial, talvez você esteja andando com as pessoas erradas. Talvez você vai precisar mudar um pouquinho o ciclo de amigos ao qual você está. Que tipo de conversa os amigos que você tem hoje estão falando? As coisas que eles falam, a maneira como eles falam com você, as coisas que eles falam para você, está te aproximando de ser a pessoa que você deseja ser?
ou elas estão te distanciando de Deus e do propósito de Deus para sua vida? Uma boa coisa para você ficar pensando. E não deixe de agradecer sempre. Seja grato pelo aquilo que Deus já fez, pelo aquilo que Ele está fazendo hoje e pelo aquilo que Ele ainda vai fazer, pelo lugar que você vai chegar. Se lembre, não deixe com que as mentiras a respeito de você mesmo se tornem maior que você, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, a palavra de Deus nos diz. Então se lembre que Cristo está em você. Se alguma distorção a seu respeito tem te paralisado, se alguma crença negativa, se alguma narrativa que você construiu tem distorcido a realidade sobre quem você é, reprove elas usando a palavra de Deus. A nossa jornada aqui nessa terra, ela é desafiadora, mas a recompensa de viver uma vida plena e significativa está em Deus e ela vale a pena. Então, comece hoje a dar passos em direção a descobrir quais são as crenças limitantes que estão segurando você. É necessário um olhar para dentro de si, um processo de autoconhecimento, uma caminhada onde a gente vai entendendo sobre nós, a gente vai se conhecendo, fazendo essa análise. E eu tenho ferramentas a quais eu tenho ajudado mulheres nesse processo. Eu tenho tanto cursos como comunidade e como outros materiais a qual tenho ajudado as mulheres de fato a se conhecerem. E um deles é o Diário de Autoconhecimento, que é um guia prático inspirador baseado na palavra de Deus, com exercícios, com reflexões e espaço para você registrar tudo aí que tá dentro da tua mente que talvez está impedindo você. Vale a pena você conferir esse conteúdo, ele é maravilhoso. Se você quer conhecer um pouco do nosso diário, você pode clicar no link da descrição do vídeo, entrar na minha página do Instagram para conhecer um pouco mais do meu trabalho e saber das outras ferramentas que eu tenho para ajudar mulheres a chegar no lugar onde elas desejam. E não se esqueça, você é capaz de realizar coisas extraordinárias, porque Deus colocou um poder ilimitado dentro de você. Em nome de Jesus, liberte o potencial que existe aí dentro de você por causa da vida de Cristo Jesus que está dentro de você e viva os sonhos de Deus para sua vida. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.